Bom dia, turma. Bom dia, Ayrton. Espero que esteja todo mundo bem nessa segunda-feira. O trabalho que é apresentado por mim, Thaísa, e pelo meu grupo, que é composto pela Carol Galvão, Maria Eduarda Pimentel e Tiare Magalhães, fala sobre uma análise ergonômica em uma empresa de bolos. A empresa Bolo Nosso surgiu no dia 5 de maio de 2014, sendo a primeira loja de bolos caseiros de BH. A fundadora da loja viu a necessidade que a nossa cidade apresentava de uma loja de bolos que remetessem à família e à infância. A partir disso, ela criou uma linha de bolos caseiros, como por exemplo o bolo de laranja, a broa de fubá com queijo, iogurte com limão e entre muitos outros. Todos apresentam um preço acessível para que qualquer um possa usufruir dessas delícias. A mensagem que a empresa quer passar é de um produto de alta qualidade por um preço acessível e que remetam à infância, sendo bolos para comer em um café da tarde, por exemplo. Hoje é uma empresa familiar, comandada por um casal e pela sua filha mais velha. A ocupação analisada por nós foi a de confeiteiro. Nessa profissão, os trabalhadores planejam a produção e preparam massas de pão, bolos e similares. Além disso, elas confeitam doces, preparam recheios e trabalham em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Essa é a Duda. Ela tem 32 anos, trabalha na empresa há 3 meses e sua função é boleira. Ela pega serviço às 7 da manhã e larga às 14 horas da tarde, sendo desse tempo 6 horas de trabalho e 1 hora de almoço. Essa é a Débora. Ela tem 44 anos e está na empresa desde que abriu, ou seja, tem 7 anos que ela trabalha ali. Ela é boleira e gerente de cozinha. Ela pega serviço às 7 da manhã e também larga às 2 horas da tarde. Ela é responsável por gerenciar tudo que acontece ali dentro, seja na produção dos bolos, na qualidade final do produto, pedir matéria-prima com o fornecedor e pela limpeza em geral. As funcionárias chegam no trabalho por volta das 7 horas da manhã e logo iniciam suas tarefas, conferindo se existem bolos do dia anterior e olhando a lista de produção do dia. Assim, começam a serem feitos os bolos e, como são 2 funcionárias, se houver, por exemplo, 10 sabores para serem feitos, cada uma vai fazer 5 sabores. A Duda nos relatou que tem preferência de fazer os bolos de fruta. Primeiro de tudo, elas precisam untar as formas de bolo todas de uma vez. Elas adicionam ovos, a casca ou suco da fruta escolhida para o sabor do bolo, o açúcar e o óleo no liquidificador, batendo tudo por 3 minutos. Enquanto essa mistura fica batendo, elas depositam a farinha em um recipiente e quando o liquidificador termina de bater, a massa é colocada dentro da vasilha que contém a farinha. A partir disso, a massa e a farinha vão ser misturadas à mão em cima da bancada, e enquanto a massa descansa, outros sabores de bolos vão ser feitos a partir do liquidificador. A quantidade máxima que elas conseguem bater à mão correspondem a 5 bolos. Se for feito mais, elas utilizam da batedeira. Depois, elas adicionam fermento que tem que ser misturados à mão, uma vez que não pode utilizar a batedeira. Elas colocam a massa na forma e levam no forno por cerca de 40 minutos. Quando elas terminam a produção de todos os bolos, os materiais utilizados no processo vão ser lavados. São feitos em média, de segunda a sábado, 270 bolos, e para fazer a massa é gasto cerca de 5 a 10 minutos. Nesse primeiro vídeo, a gente consegue ver a Duda descascando a laranja, uma vez que nesse bolo, além de levar o suco da fruta, que é espremida, também leva a casca para dar mais gosto. Já no segundo vídeo, a gente vê a Duda quebrando os ovos na borda do liquidificador. Para uma média de 5 bolos, são utilizados 20 ovos. Esses são os fornos a gás utilizados na empresa. O da esquerda tem a capacidade de assar ao mesmo tempo 36 bolos e o da direita 24 bolos. Nesse primeiro vídeo, a gente consegue ver a Duda untando a forma, que é passar manteiga e logo após farinha. Isso serve para quando o bolo terminar de assar, ele não grudar nas bordas, conseguindo sair facilmente dali. No segundo vídeo, a gente consegue observar a Débora lavando a louça. E também é nítido que ela fica com a coluna e os ombros curvados, uma vez que a pia é menor do que a necessidade. A maior dificuldade encontrada pela Duda é untar a forma. Ela considera cansativo e doloroso, sente dor no punho, na palma da mão e nos dedos do lado em que segura a forma, uma vez que se trata de um trabalho manual.
De acordo com o relato que tivemos, sexta-feira é o dia mais movimentado, pois a produção de bolos varia entre 80 e 100 unidades. Somente na parte da manhã, ela tem que untar a forma, fazer massa, limpar o que foi utilizado e lavar a cozinha. Já a funcionária Débora, por utilizar muito a batedeira, relatou que fica constantemente com dores no braço e costas. O bolo de maçã com nozes é o que mais tem presença de dor ao ser feito. As maçãs devem ser cortadas uma por uma e as nozes devem ser colocadas dentro de um saco e amassadas com um socador em cima de uma mesa de pedra. A massa, por conter pedaços de maçã e de nozes, é bastante densa e pesada, quando batida manualmente. Por isso, as funcionárias revezam a cada semana sobre quem irá ficar responsável pela produção desse sabor. O ambiente de trabalho, na visão das funcionárias, tem uma boa luminosidade. Porém, o barulho de batedeira e liquidificador o tempo todo na cozinha pequena gera um certo incômodo. A cozinha, durante a produção dos bolos, é muito quente, porque possui 2 fornos industriais movidos a gás, que geram muito calor para o ambiente. As máquinas que são utilizadas para a produção dos bolos não apresentam nenhum defeito de acordo com as funcionárias e são todos de qualidade industrial. Elas relatam que quando aparece algum problema em qualquer maquinário, seja ele batedeira, liquidificador ou forno, os proprietários logo consertam ou compram novos. A altura da pia, onde são lavados todos os utensílios, é considerado ruim pelos funcionários. Ambas possuem em média 1,70 de altura e a pia, por sua vez, é bem mais baixa do que isso. Ao lavarem as louças, é quase instantânea a dor apresentada nas costas, porque elas precisam se curvar o tempo todo para alcançar o que está no fundo da pia e conseguir lavar. Apesar disso, as condições de trabalho são adequadas e atendem às expectativas impostas pelos proprietários. Analisando os movimentos e o trabalho das funcionárias como um todo, as ações técnicas que mais apresentaram risco ergonômico foram lavar a louça, untar as formas, descascar frutas e manusear a batedeira e ficar em pé por toda uma rotina de trabalho. Quando elas lavam a louça, assim como foi relatado, a altura da pia faz com que elas trabalhem em uma posição ruim, com uma leve flexão de quadril curvando a coluna anteriormente. Isso, a longo prazo, pode desencadear sérios problemas na coluna e gerar ainda mais dor. Durante a tarefa de untar as formas, são realizados movimentos de flexão unar e radial de punho, bem como flexão e extensão do punho propriamente dita. Como foi exposto, as funcionárias relataram certa dor ao untar várias formas de uma vez, e tendo isso em vista, a repetição excessiva desse movimento apresenta um risco para a saúde das funcionárias, pois pode desencadear disfunções na mão e no punho. O movimento de descascar frutas exige que certa força seja exercida na mão durante a constante flexão e extensão do punho, além da flexão do 2º ao 5º metatarso e a extensão do hálux. Já durante o manuseio da batedeira, o punho também realiza movimentos de extensão e flexão, mas principalmente extensão, e os dedos se encontram estendidos. Durante ambos os movimentos, as funcionárias relataram dor nos punhos e nos dedos, o que pode futuramente gerar síndromes e disfunções nas mãos e nos dedos das funcionárias. Ficar em pé por toda essa rotina de trabalho não foi algo reivindicado pelas funcionárias, mas com certeza é algo que gera certo impacto e pode, a longo prazo, gerar algum desconforto para as meninas. Ficar em pé por horas sem um descanso pode gerar grande compensação da coluna lombar, principalmente se os sapatos utilizados não forem adequados. A avaliação do risco ergonômico foi feita analisando a ação técnica realizada pelas funcionárias e classificando-a de acordo com a tabela disponibilizada pelo Ayrton, no qual 0 representa nenhum risco e 4 representa um alto risco. Além disso, para propor uma intervenção ergonômica correta, há que se juntar a avaliação do risco ergonômico com a análise da queixa dos trabalhadores, no qual 0 representa que não há queixas e 4 representa afastamentos comprovados relacionados à função. Ao fim dessa avaliação, resultados são somados e os números correspondem a um nível de ação gerencial. Foi possível analisar que atividades de lavar a louça, assim como as ações de untar as formas, descascar as frutas e manusear a batedeira, necessitam de atuação imediata, uma vez que causam dor nas funcionárias e geram risco ergonômico considerável. Já o ato de ficar em pé por toda a rotina de trabalho demonstrou necessitar apenas de adequação, uma vez que pode vir a gerar risco ergonômico para os funcionários. Tendo isso em vista, conseguimos agora propor nossa intervenção ergonômica.
Deve ocorrer uma modificação na altura da pia, de forma com que as funcionárias não fiquem curvadas ao lavar a louça, uma maior ventilação na cozinha ou isolamento térmico nos fornos industriais, com que o ambiente não fique extremamente quente, o uso de protetor auricular durante o uso de batedeira e liquidificador, o intervalo durante a jornada de trabalho para descansar as mãos e punhos e a realização de exercícios e alongamentos. O alongamento correto consiste em esticar os braços com a palma da mão virada para frente. Com a outra mão, deve-se puxar os dedos em direção a si mesmo, até sentir puxar os músculos dos antebraços. Depois, deve repetir o movimento com a mão virada para baixo. Em pé, tem que esticar os braços para cima, entrelaçando os dedos e movimentar o corpo para os dois lados. E tem que manter nessa posição por alguns segundos. Com o punho cerrado, deve fazer movimentos em círculos no sentido horário e anti-horário, levar as mãos em posição de presse ao centro do peito e fazer pressão empurrando de forma suave uma contra a outra. Deve também alongar tanto os dedos quanto o punho. As nossas referências bibliográficas foram imagens retiradas das redes sociais da Bolo Nosso e do Google. Muito obrigada, espero que todo mundo tenha gostado e qualquer dúvida, eu e meu grupo estamos à disposição.